Vamos então chamar os nossos comentaristas do dia nesta segunda-feira. Amanda Klein, Cláudio Dantas, bom dia para vocês, uma boa semana para nós. Começando então com a Amanda. Amanda, mais de 20 medidas provisórias, vários vetos presidenciais que também precisam ser analisados, entre eles aquele que cortou quase 6 bilhões em emendas parlamentares, leis complementares da reforma tributária, segunda etapa da reforma tributária e por aí vai. Por onde o Congresso deve começar agora em 2024? Olívia, você está boa de pauta, viu? Porque eu acabei de falar com alguns interlocutores do Lira e eles citaram vários desses assuntos entre os temas principais desse primeiro semestre. Primeiro, bom dia a você, ao Colombo, ao Dantas e, claro, a nossa audiência da Jovem Pan. Eles disseram o seguinte: bom, primeiro estava previsto uma reunião de líderes essa segunda-feira. Havia uma perspectiva desse encontro, aconteceu, mas acabou fazendo água, não vai rolar, porque muitas pessoas, muitos líderes ainda não chegaram a Brasília, estão de férias. Lembrando que o Poder Legislativo só retoma seus trabalhos na próxima semana, né? Segunda, terça-feira. Então, imaginamos que esse encontro só vai acontecer na próxima semana. Eu perguntei a esses auxiliares de Lira também, por exemplo, se estava previsto algum encontro com a oposição. A gente sabe que a oposição está muito inflamada, insatisfeita com as últimas diligências da PF, digamos assim, na Câmara dos Deputados, atrás de deputados, de parlamentares da oposição. Também não tem esse encontro previsto. E aí eu perguntei dos temas, né? E o primeiro é o que você citou aí, a MP da reoneração, que pode muito bem ser derrubada, mas deve ter uma previsão, deve ter um arranjo ali com o Palácio do Planalto. Isso ainda vai acontecer com o presidente Lula e com o ministro Haddad, a possibilidade disso ser mandado, por exemplo, em forma de projeto de lei. Inclusive, ontem eu perguntei, eu falei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, perguntei se já tem algum encontro previsto dele com o Haddad ou com o próprio presidente Lula, lembrando que é dele a prerrogativa, por exemplo, de devolver uma MP. Tinha muitos senadores, muitos deputados fazendo pressão nesse sentido. E ele disse que volta de viagem só na terça e que ainda não tem nenhuma reunião prevista, agendada. E além da reoneração, tem, olha, os vetos às emendas. A gente conversou com Danilo Forte, do União Brasil, na semana passada, sexta-feira, aqui no Jornal da Manhã. É grande a possibilidade de derrubada daquele veto aos 5 bilhões de reais de emenda. De novo, se o Planalto não costurar uma solução alternativa, como devolver parte desses recursos, por exemplo, tem a proposta da regulação da reforma tributária e toda a pauta verde. Essa pauta verde, inclusive, foi encampada fortemente pelo Arthur Lira. E tem o líder, o ministro, melhor dizendo, da articulação política, o Alexandre Padilha, que está sob fogo cerrado. Não só da oposição, mas do governo, principalmente. O Lira, que antes tinha o Padilha, quer dizer, sempre teve algumas pendengas, algumas arestas com o Padilha, mas teve um momento de maior calmaria, mas agora há uma revolta de vários parlamentares, porque muitos acordos do Planalto não foram cumpridos, principalmente no que diz respeito a emendas do Ministério da Saúde. Então, tem uma insatisfação muito grande e o bode expiatório escolhido dessa vez é o Alexandre Padilha. Esse deve ser um outro conflito aí a se desenrolar nas primeiras semanas do ano. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a nossa audiência. De fato, nós temos aí uma lista de pautas importantes. Nós temos as leis complementares da reforma tributária, né, que precisam avançar, senão não haverá efeito, né, dessa reforma tributária. Temos a MP da reoneração, que vem criando polêmica durante todo o recesso parlamentar. Temos este calendário, né, das emendas, de pagamentos das emendas, que também foi vetado, todo esse veto às emendas parlamentares de comissão. Nós temos esse desenrola, mas olha, o que vai puxar essa discussão parlamentar é outra coisa, né? É o clima que está formado no Congresso em virtude dessas últimas operações da Polícia Federal. Carlos Jordi, Alexandre Ramagem, a semana passada foi um nível de tensão subiu para além do que é normal num momento de recesso, inclusive com parlamentares se articulando. O Rogério Marinho foi até o Barroso e há uma pressão muito grande para que o Arthur Lira e para que o Rodrigo Pacheco se coloquem publicamente, se posicionem em defesa das prerrogativas dos parlamentares. Então, é esse clima que vai pautar esse primeiro trimestre, eu diria, deste ano de 2024, dessas relações do parlamento com o executivo e com o judiciário. Então, há uma expectativa muito grande sobre como o Lira e como o Pacheco vão se posicionar.
eles não têm saída, né? Porque é um movimento muito forte e eles estão sendo cobrados pelos seus próprios eleitores. Então isso justifica, inclusive, Amanda, esse adiamento aí de uma reunião que estava marcada para esta semana, porque há um interesse estratégico em tentar baixar a poeira. Mais uma semaninha, tenta baixar a poeira, mas o ano legislativo realmente só começa no dia 5, na semana que vem, e aí sim nós começaremos a ter essas reuniões tão importantes aí para definir o que o Congresso vai apreciar neste primeiro trimestre.